Havia um homem chamado Lázaro, e ele estava doente. Sua casa era conhecida por receber Jesus. Seu lar era lugar de amizade, de fé, de amor. Mas agora, o silêncio da morte tomava conta, e tudo parecia perdido. Mas sua história não terminaria na sepultura, porque essa não é apenas a história de um homem que morreu, é a história de um Deus que ouve, de um Salvador que chora e de um milagre que ecoa até hoje. Esta é a história da dor, da espera e do poder que vence até a morte. Em Betânia, uma vila simples perto de Jerusalém, vivia uma família que Jesus amava profundamente. 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Era um lar de acolhimento, um refúgio para o Mestre. Ali, ele era mais do que o Filho de Deus. Era amigo, hóspede, irmão. Mas em um dia comum, tudo mudou. Lázaro começou a adoecer. No início parecia uma febre passageira, mas em pouco tempo os olhos se apagaram, a respiração pesou e a preocupação cresceu. Marta e Maria sentiram o desespero apertar o peito. Chame Jesus, só ele pode fazer algo. Sabiam que ele curava cegos, limpava leprosos, fazia paralíticos andarem e até acalmava tempestades. Então escreveram uma mensagem simples, mas carregada de esperança e urgência. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Não era apenas um pedido, era uma lembrança. Jesus, ele é teu amigo, ele é importante para ti. Os mensageiros partiram rapidamente. Enquanto isso, a febre aumentava, a angústia crescia, as irmãs oravam e esperavam. Mas, surpreendentemente, ao receber a notícia, Jesus não se levantou para partir. Com calma ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmã permaneceu onde estava. 2 dias, 2 dias de silêncio, 2 dias de espera. Enquanto em Betânia, a vida de Lázaro se esvaía. O tempo parecia parar em Betânia. Marta ia e vinha, olhando para a estrada. Maria permanecia sentada, orando em silêncio, os olhos vermelhos de tanto chorar. A cada minuto que passava, a esperança se tornava mais frágil. Ele virá. Jesus nunca falhou. Ele virá. Mas os dias se arrastaram. O céu continuava o mesmo. A estrada continuava vazia. As orações, antes cheias de fé, foram se tornando sussurros entre lágrimas. O nome de Jesus era repetido entre soluços. Mas o Mestre não aparecia. E então, o pior aconteceu. Lázaro morreu. Não foi apenas a morte de um irmão, foi a quebra de uma esperança, a sensação de abandono, a dúvida cortando mais fundo que a dor. Por que ele não veio? Será que ele não se importou? O corpo de Lázaro foi envolto em lençóis. Choros ecoaram pela casa. Vizinhos e amigos vieram consolar, mas nada preenchia o vazio. O homem que curava multidões não curou aquele a quem amava. Marta tentava se manter firme, mas seus olhos sempre procuravam aquele vulto conhecido, a voz que tanto ansiava ouvir. Mas o silêncio persistia, e o sepultamento veio. Uma caverna, uma pedra, um luto que durava 4 longos dias. Só então, no 4º dia, um alvoroço. Alguém se aproximava. Passos, vozes, e finalmente alguém diz: Jesus está vindo. Mas já era tarde. Não era? Ao ouvir que Jesus se aproximava da aldeia, Marta se levantou imediatamente. O luto não a paralisou. Ela correu pela estrada de terra, com o coração em conflito entre fé e frustração. Ao encontrar o Mestre, suas palavras foram uma mistura de dor e esperança. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não era uma acusação, era um lamento de quem ainda cria, mas não entendia. Jesus olhou Marta nos olhos e, com a voz cheia de ternura e autoridade, respondeu: teu irmão há de ressuscitar. Marta assentiu, com o olhar distante. Ela conhecia as Escrituras, sabia que no fim dos tempos haveria ressurreição. Eu sei, Senhor, sei que ele ressuscitará no último dia. Mas então, Jesus disse algo que mudou tudo.
Ali, diante da dor e da perda, ele revelou quem realmente era. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isso? Marta respondeu com convicção. Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ela correu para casa e chamou sua irmã. O mestre está aqui e te chama. Maria foi às pressas, mas diferente de Marta, ela não disse uma palavra de fé. A dor era mais pesada nela. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés chorando e repetiu a mesma frase. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para Maria, olhou para os que choravam ao redor, ouviu os soluços, sentiu o peso do luto. E então o inexplicável aconteceu. Jesus chorou, o Filho de Deus, o Verbo eterno, aquele que andava sobre as águas, chorou com os que amava, não por falta de poder, mas por compaixão. Ali o céu se curvou ao chão. O Criador se fez solidário ao sofrimento da criação, e as lágrimas dele foram a promessa de que algo maior estava para acontecer. Jesus se levantou, decidido. Os passos do Salvador o levaram por entre as pessoas chorosas até um local marcado pelo silêncio, pela pedra e pela dor. Ali estava o túmulo, uma caverna escura cavada na rocha. Na entrada, uma grande pedra, símbolo do fim, do impossível, do inquestionável. Os olhos de Jesus se fixaram naquele lugar. Ele, a vida, agora estava diante da morte. E então, com voz firme, de autoridade divina, ele disse: tirem a pedra. Um murmúrio percorreu a multidão. Ninguém ousava se mover. Marta se aproxima, aflita. A fé que ela confessara começa a vacilar diante da realidade dura. Senhor, já cheira mal, já são 4 dias. 4 dias. O tempo suficiente para o corpo se decompor, para as esperanças morrerem de vez. Mas Jesus não se abalou. Ele se vira para Marta, seus olhos firmes, mas cheios de ternura. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Não era apenas sobre Lázaro, era sobre fé diante do impossível, sobre ver além do natural, sobre confiar mesmo quando tudo parece selado, encerrado, perdido. Então, os homens rolam a pedra. Um rangido pesado ecoa pela caverna. A escuridão do túmulo agora está exposta à luz do mundo. A respiração do povo prende. O silêncio é denso. Todos aguardam. E Jesus está prestes a revelar que a morte não tem a última palavra. A pedra foi removida. O túmulo, que antes guardava silêncio e escuridão, agora estava aberto, vulnerável, exposto ao milagre. O povo observa, contido, sem respirar. Olhares tensos, mãos trêmulas, corações apertados. Jesus dá um passo à frente, ergue os olhos para o céu e, mesmo com o coração cheio de poder, ele ora com humildade. Pai, graças te dou por me ouvires. Eu sei que sempre me ouves, mas falo isso por causa da multidão ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E então, o momento que dividiu o tempo. Jesus encara o abismo da morte e grita com voz de autoridade divina: Lázaro, vem para fora. O grito ecoa como um trovão sagrado, atravessando o invisível, rasgando o véu da eternidade. Silêncio. Até que, passos. Sim, passos. Dentro do túmulo, algo se move. As sombras tremem. E então, ele surge. Lázaro, o homem morto, vivo. Ele sai da caverna, ainda enfaixado. Os lençóis de linho envolvem suas mãos, seus pés, seu rosto. Mas ele caminha. A vida voltou. As pessoas recuam espantadas. Algumas gritam, outras choram, outras apenas caem de joelhos. A morte perdeu. A tumba se calou. A palavra venceu. E Jesus diz com ternura: desatem-no e deixem-no ir. Porque onde ele fala, a morte não tem poder. E quando Jesus chama, até o impossível obedece. A multidão ficou em silêncio, e então explodiu em espanto. Olhos arregalados, mãos no rosto, pessoas caindo de joelhos. Lázaro estava vivo. O impossível aconteceu diante de todos, e muitos creram. Ali, diante do túmulo vazio,
O coração de muitos foi aberto à fé. Eles viram e acreditaram, mas nem todos reagiram com fé. Alguns correram para Jerusalém, foram direto aos fariseus, contaram o que Jesus havia feito. Um homem morto por 4 dias agora andava pelas ruas. Para os líderes religiosos, aquilo foi a gota d'água. Um milagre tão grande, tão público, tão incontestável. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele. É melhor que um homem morra do que a nação toda pereça. Eles decidiram, Jesus tinha que morrer. O milagre que trouxe vida a Lázaro foi o mesmo que assinou a sentença de morte do próprio Cristo. Mas Jesus sabia, desde o início, desde antes da doença de Lázaro, antes do pedido de ajuda, antes mesmo de chegar a Betânia, ele sabia. Sabia que ressuscitar Lázaro o colocaria na mira dos poderosos. Sabia que cada passo em direção ao túmulo era um passo rumo à cruz. Mas mesmo assim, ele foi. Porque o propósito dele não era apenas salvar Lázaro da morte, mas salvar o mundo inteiro da eternidade sem Deus. A história de Lázaro não é apenas sobre um homem que voltou à vida. É sobre quem tem o poder de vencer a morte. Não é apenas uma demonstração de milagre. É uma revelação de identidade. Jesus não disse apenas que poderia ressuscitar alguém. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Isso muda tudo, porque o mesmo Jesus que chorou com Maria, o mesmo Jesus que clamou diante do túmulo, o mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora, é o mesmo que hoje chama a mim e a você. Crês tu nisso? Essa pergunta ainda ecoa. Não é uma questão teológica, é uma questão de eternidade. Porque quem crê nele, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê nele, jamais morrerá para sempre. A história de Lázaro é o prenúncio da cruz, um anúncio do túmulo vazio que viria, uma prova viva de que a morte não tem a palavra final. E hoje, se o seu coração está cansado, ferido ou sem esperança, lembre-se, Jesus ainda chama. Lázaro, vem para fora. Talvez ele esteja chamando você.